Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre a hipocrisia do deputado Kim Kataguiri do MBL, que, com o perdão do trocadilho, disse uma besteira federal, está sob investigação da PGR, mas agora foi pro ataque e está processando aqueles que insinuaram ou afirmaram que ele fez apologia ao nazismo. O Kim ficou valente atrás de uma pilha de processos judiciais, mas semana passada ele estava bem quietinho enquanto o seu podcaster de estimação defendia isso aqui. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Mas além do silêncio embaraçoso, o Kim respondeu dessa maneira à sua colega parlamentar Tabata Amaral, que participava da conversa. Social pesado. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Ao longo do podcast, ficou muito claro o posicionamento do jovem deputado do MBL. Ele se opõe à criminalização do nazismo. Ainda assim, alguns dias depois, o presidenciável Sérgio Moro passou pano para essa declaração lamentável, afirmando, aspas, não vamos apagar o histórico do Kim como parlamentar porque ele cometeu esse erro. Não reflete o que ele pensa, foi uma gafe verbal. Infelizmente, o ex-juiz e ex-Sérgio Moro, nas palavras do Fiuza, faltou com a verdade. Não foi uma gafe verbal, porque a resposta do Kim à Tabata reflete exatamente o que ele pensa sobre o nazismo, que na opinião dele não deveria ser criminalizado. Tanto que no seu primeiro vídeo de esclarecimento, o Kim reafirma a sua posição, destacando esse trecho do podcast. Não deve ser crime, por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente e então socialmente rejeitada. Essa fala é de uma ingenuidade liberaloide inaceitável para um parlamentar. E eu até ia responder o Kim, mas eu vou deixar para a Tabata, que fez bom uso do seu francês. Quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, por que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar nos a gente falar uma merda. Por que tem crime, então? Seu argumento não serve se for isso. Sem falar que criminalizar o nazismo não significa apenas impedir a publicação daquele manifesto racista do Adolf Hitler, coisa que, aliás, é liberada na Alemanha com consentimento da comunidade judaica. Criminalizar o nazismo significa proibir atividades partidárias, significa tornar ilegal a reunião e a ação coordenada de adeptos dessa ideologia nefasta. E quem assistiu ao podcast viu que o Kim Kataguiri questionou por que diferentes partidos extremistas não têm o mesmo tratamento na democracia brasileira. Se os partidos de inspiração comunista, revolucionária, são autorizados a existir e os seus filiados pregam, o extermínio da burguesia, por que os outros partidos radicais não são? Sinceramente, eu não sei, mas eu me sentiria muito mais confortável e melhor representado, sabendo que os nossos parlamentares trabalham para criminalizar partidos e ideologias genocidas, não para dar palanque e legitimidade para eles. Mas enfim, apesar da pouca idade, o Kim já se comporta como um político experiente, descumprindo sua própria palavra, mudando de lado ao sabor das circunstâncias e criando falsas narrativas. O que estava em discussão nesse podcast não era simplesmente o livro Mein Kampf do Hitler, era o nazismo enquanto movimento político, movimento partidário e movimento ideológico. Por isso não tem cabimento defender a sua descriminalização. Aliás, como bom político, as primeiras desculpas do Kim Kataguiri foram bem esfarrapadas. Aspas, eu errei. Eu disse algo que ofende a comunidade judaica, que faz com que ela se sinta ameaçada. Percebam que são escusas incompletas, porque o Kim não está se desculpando pela asneira que falou sobre a criminalização do nazismo, mas pela forma como as suas palavras foram percebidas, o que é bem diferente. No próximo bloco, a gente vai abordar a hipocrisia de Kim Kataguiri, um deputado que se refere ao presidente da República como genocida e que prega a liberdade de expressão até para a defesa de ideias nazistas, mas que está processando todo mundo que interpretou a sua fala infeliz como uma apologia ao nazismo. A gente já volta. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante.
Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na CoinNext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/Caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Você que acompanha o boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas, mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo, o QDFI11, que já está disponível na bolsa e também no seu aplicativo de investimento. Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br/QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre 2 pesos e 2 medidas quando o assunto é liberdade de expressão. Isso porque o mesmo deputado que insulta o presidente da República por crimes imaginários agora está processando quem interpretou as suas falas inconsequentes como apologia ao nazismo. Olha esse tweet do ano passado postado pelo Kim Kataguiri. Aspas, ninguém mais cai no seu papinho, presidente genocida. Mas detalhe, o que embarcou nessa narrativa com o MBL, com a esquerda, bem antes da segunda onda da Covid-19, antes do colapso na saúde em alguns estados, como Amazonas, como Rio Grande do Sul, e antes da polêmica sobre a compra de vacinas. Esse vídeo aqui, publicado pelo Movimento Brasil Livre, é de junho de 2020. Vê o genocídio que o Bolsonaro está promovendo. Um assassino, um criminoso, um vagabundo. Além de tudo, é vagabundo. Tempo passa e a Corte de Haia sinaliza que irá rejeitar as denúncias por supostos crimes contra a humanidade alegadamente cometidos por Bolsonaro no âmbito do enfrentamento à Covid-19. Mas muito antes disso, a Folha de São Paulo já havia entrevistado a doutora Silvia Steiner, a única brasileira a integrar o Tribunal Penal Internacional, que foi categórica em afirmar que é impossível tipificar qualquer conduta do governo brasileiro ou do presidente da República como genocídio. Para quem se interessar, a manchete da matéria é a seguinte: Bolsonaro genocida é retórica sem base jurídica. Portanto, é fato que o deputado Kim Kataguiri faz acusações infundadas contra o presidente da República, atribuindo a ele um crime inexistente. Mas nada acontece. O Kim continua mentindo e continua ofendendo desimpedidamente, seja em razão da sua imunidade parlamentar ou da sua liberdade de expressão. Eis que esse mesmo deputado, desbocado, se manifesta contra a criminalização do nazismo, o que é interpretado por alguns como uma apologia a essa ideologia abjeta. Ato contínuo, a Procuradoria-Geral da República abre a investigação para apurar o caso. Dado esse contexto, será que não é plausível que algumas pessoas de boa fé considerem que a fala do parlamentar é ofensiva à lei e constitui, de fato, uma apologia ao nazismo? E outra coisa, se o Kim acredita que a sua liberdade de expressão inclui fazer acusações mentirosas e levianas contra autoridades públicas e ainda por cima por crimes contra a humanidade, por que no caso dele não é legítimo que a sociedade haja da mesma forma? Vai sair processando todo mundo? Não é o Kim que defende que as pessoas tenham liberdade de expressão até para defender o nazismo no debate público? Isso é muito mais grave do que ofender ou até caluniar um deputado nas redes sociais. No final das contas, o Kim se mostra um liberal de meia tigela. Ele pode falar o que quiser dos outros, mas ninguém pode falar o que ele não quiser sobre ele próprio. E só para não passar batido, eu já adianto para vocês a minha opinião. Eu não acho que o Kim seja nazista, longe disso, mas ele foi muito inconsequente. E convenhamos, estupidez ainda não é crime.
Realização Jovem Pan News.